GURPS, Módulo Básico, Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 57, capítulo 3, Desvantagens. 7ª interação, lista de desvantagens. De dever até doença contagiosa. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Hoje vamos continuar com a lista de desvantagens. Dever é uma desvantagem de custo variável. Se a ocupação ou posição social do personagem impuserem a ele uma obrigação pessoal significativa em relação a outras pessoas e ocasionalmente obrigarem a obedecer a ordens perigosas, ele terá um dever. Essa desvantagem geralmente acompanha uma hierarquia, patronos ou uma das características apresentadas nos parágrafos sobre privilégio, que nós falamos anteriormente. Um trabalho particularmente árduo pode ser qualificado como um dever, mas isso não acontece com a maioria dos empregos. Um senso de dever autoimposto não conta como dever, mas ainda pode se qualificar como uma desvantagem, que nós vamos falar depois quando falarmos em senso do dever. Por isso, o jogador não pode exigir pontos por um dever relacionado a um dependente. Os pontos recebidos pela segunda desvantagem já refletem obrigações desse tipo. O mestre pode restringir os deveres permitidos em uma campanha ou até mesmo proibi-los completamente se achar que eles vão prejudicar o andamento da aventura. Se o personagem tiver um dever, o mestre deve fazer uma jogada no início de cada aventura para averiguar se ele surgirá durante o jogo. Um chamado para cumprir seu dever pode atrapalhar os seus planos, ou pode ser a razão da aventura. Talvez o chefe do personagem tenha designado uma tarefa secreta, ou os associados dela o estejam atormentando enquanto ele está oficialmente de licença. Se o personagem tentar ignorar seu dever, o mestre detém a liberdade de penalizá-lo por má atuação. O custo básico de pontos dessa desvantagem depende da frequência com que ele aparece no jogo. Quase todo o tempo, resultado de 15 ou menos 15 pontos. Nesse nível, o mestre pode determinar que o personagem está sempre de plantão. Com bastante frequência, resultado de 12 ou menos 10 pontos. Com pouca frequência, resultado de 9 ou menos 5 pontos. Esporadicamente, resultado de 6 ou menos 2 pontos. Os valores acima representam o custo de um dever que é ocasionalmente perigoso, mas não foi imposto por questões comuns à sociedade. Se isso não descreve o dever do personagem, então é preciso alterar o custo. Extremamente perigoso. O personagem sempre se coloca em situações de risco de vida ou de sofrer ferimentos graves quando precisa cumprir seu dever. Ele sofre as consequências graves caso se recuse a assumir esses riscos. Desonra, aprisionamento ou talvez até mesmo a morte. Cabe ao mestre decidir se um dever é extremamente perigoso em sua campanha. Menos 5 pontos. Inofensivo. O dever do personagem o coloca em risco de vida. Essa opção é mutuamente excludente com o extremamente perigoso. Mais 5 pontos. Se isso aumentar o custo do dever para 0 ou mais pontos, então se trata de uma função simples demais para se qualificar como um dever. Involuntário. Alguns personagens podem ter deveres que representam ameaças contra eles mesmos ou contra seus entes queridos, ou deveres impostos pelo uso de métodos exóticos de controle da mente, de uma maldição, por exemplo. Nesse caso, o perigo não está relacionado ao cumprimento do dever em si. O perigo é não cumprir o dever. Um dever pode ser involuntário em conjunto com extremamente perigoso ou inofensivo. Menos 5 pontos. Dieta restrita é uma desvantagem de menos 10 a menos 40 pontos. O personagem precisa de alimentos de combustível especial ou muito difícil de ser encontrado. Ao contrário de dependência, ele não sofre dano se ficar sem esses elementos. O personagem simplesmente não consegue se alimentar e se reabastecer, e isso pode deixá-lo incapacitado. O valor em pontos da desvantagem depende da raridade do item a ser consumido. Raro, sangue de dragão, mistura de nutrientes exóticos, urânio enriquecido, menos 40 pontos. Ocasional, sangue de virgens. Eu acho que isso é raro, hein? Combustível de foguete, bebês, substâncias radioativas, menos 30 pontos. Comum, carne humana, gasolina, hidrogênio líquido, menos 20 pontos. Muito comum, carne fresca, qualquer combustível de hidrocarboneto, gasolina, diesel, etc. Baterias elétricas, sangue fresco, menos 10 pontos. Dieta restrita também é apropriada para humanos normais que têm distúrbios gastrointestinais crônicos. Limitações especiais. Substituição. O personagem pode tentar consumir um alimento ou combustível semelhante a que necessita. Por exemplo, o ciborgue, que precisa de nutrientes exóticos, poderia experimentar alimentos humanos comuns, enquanto uma máquina que precisa de gasolina poderia tentar um diesel. Isso irá sustentá-lo, mas ele deve fazer um teste de HT depois de cada refeição ou reabastecimento. Um fracasso indica que a HT diminuiu 1 ponto até o personagem receber um tratamento médico ou mecânico apropriado. Uma falha crítica indica que o personagem tem uma reação incapacitante, a critério do mestre. Resposta imunológica severa, falha do motor, etc. O personagem que não tem essa limitação, mas que por algum motivo tentarem fazer a substituição, não conseguem se sustentar e ainda precisam fazer um teste de HT. Nesses casos, considerem um sucesso como um fracasso, e um fracasso como uma falha crítica, menos 50%. Dificuldade com números, menos 5 pontos. O personagem tem pouco ou nenhum domínio da matemática. Ele não é capaz de aprender programação de computadores, economia ou qualquer das perícias que se beneficiam da habilidade matemática. Ele é efetivamente incompetente nessas áreas e apresenta várias limitações frustrantes. Precisa contar nos dedos para fazer operações aritméticas, não tem ideia se os resultados computados por máquinas calculadoras são corretos, tornando-os basicamente inúteis, e é facilmente enganado por comerciantes desonestos, uma penalidade de menos 4 nos testes feitos para receber uma enganação. Em culturas que não sabem utilizar números, incluindo aquelas pertencência a NT4 ou inferior, essa desvantagem é dominante, e o mestre não deveria considerá-la no cálculo do limite de desvantagem da campanha se houver. Em sociedades que prezam habilidades tecnológicas ou mercantis, indivíduos com dificuldade com números muitas vezes também sofrem estigma social. Isso vale menos 5 pontos adicionais e resulta em uma penalidade de menos 1 nos testes de reação.
Dislexia é uma desvantagem de menos 10 pontos. O personagem tem uma deficiência de leitura incapacitante. Até mesmo mapas simples, placas de estrada estão além de sua capacidade. Ele começa com um nível nenhum de compreensão da escrita de sua língua materna. Isso faz parte da dislexia. Portanto, ele não recebe pontos adicionais por isso. Além disso, o personagem não é capaz de melhorar seu nível de compreensão de escrita em nenhum idioma. Para maiores detalhes sobre esse assunto, nós devemos consultar o que nós falamos no episódio anterior sobre idiomas. O personagem é capaz de estudar qualquer perícia na velocidade normal se tiver um professor que supera suas incapacidades para decifrar textos. Se ele tentar estudar uma perícia mental sem um professor normal, sua velocidade será de apenas 1/4 da normal. Isso considerando que a perícia possa ser aprendida por meio de autoestudos e sem livros. O mestre tem a palavra final. Em cenários tradicionais de fantasia, a magia é uma perícia aprendida nos livros e a dislexia impediria um personagem de se tornar um mago. Observe que esse é um caso grave. Uma dislexia moderada não é significante em termos de jogo, exceto talvez como uma peculiaridade. Disopia, menos 25 pontos. O personagem enxerga mal. Isso se aplica a todos os sentidos visuais, visão comum, infravisão, ultravisão. O personagem pode ser míope ou hipermétrope, a escolha do jogador. Hipermétrope, o personagem tem grandes dificuldades para ler um livro, triplique o tempo normal. Ele sofre uma penalidade de menos 6 nos testes de visão para enxergar qualquer coisa que se encontra a menos de 1 metro de distância e uma penalidade de menos 3 nos testes de DX para qualquer tarefa manual que exija a proximidade, incluindo o combate corpo a corpo. Menos 25 pontos. Míope, o personagem não é capaz de ler letras pequenas, monitores de computador a uma distância maior do que 30 centímetros ou ler placas de estrada a mais de 10 metros. Seu teste de visão sofre uma penalidade de menos 6 para enxergar qualquer coisa que se encontre a mais de 1 metro de distância. Ele também sofre uma penalidade de menos 2 nos ataques corpo a corpo para ataques à distância. Dobre a distância até o alvo quando estiver calculando o modificador do alcance. Menos 25 pontos. Limitações especiais. Mitigador. Qualquer personagem vivendo no NT 5 ou mais pode adquirir óculos capazes de corrigir completamente seus problemas visuais enquanto estiverem sendo usados. Lentes de contato só estarão disponíveis no NT 7 em diante. Nos dois casos, lembre-se que acidentes acontecem e que inimigos sempre podem tornar esses objetos do personagem. Se o personagem for criado em um nível tecnológico em que os problemas visuais podem ser corrigidos, é obrigatório assumir essa limitação. Menos 60%. Disosmia. Menos 5 pontos. A doença conhecida como disosmia torna o personagem incapaz de sentir o cheiro ou sabor de qualquer coisa. Ele é, portanto, incapaz de detectar certos perigos que as pessoas normais percebem rapidamente. No entanto, essa deficiência tem suas vantagens. O personagem nunca será afetado por gambás e sempre será capaz de comer qualquer coisa que coloque em sua frente. Distração, menos 15 pontos. A desvantagem clássica dos gênios excêntricos. O personagem tem dificuldade de prestar atenção em qualquer coisa que não seja de interesse imediato. O personagem distraído sofre uma penalidade de menos 5 em qualquer teste de IQ, com exceção daqueles ligados ao trabalho no qual ele está concentrado no momento. Se ele não estiver entretido em nenhum assunto ou tarefa que o atraia, sua atenção desviará para assuntos mais interessantes em 5 minutos e então ele irá ignorar tudo à sua volta até que outra coisa chame sua atenção. Uma vez absorto em seus próprios pensamentos, os personagens distraídos precisam conseguir um sucesso no teste de IQ menos 5 para prestar atenção em qualquer evento que não lhe cause dano físico. O personagem distraído pode tentar concentrar sua atenção em um assunto maçante, usando toda a sua força de vontade. Para conseguir isso, ele precisa de um sucesso em um teste de vontade com um redutor de menos 5 a cada 5 minutos. Entre os assuntos enfadonhos se incluem turnos de guarda, conversa fiada, trabalho de menagem repetitivo, dirigir em uma estrada vazia, etc. Pessoas distraídas também têm uma tendência de esquecer de objetos como as chaves do carro, no talão de cheques e tarefas triviais, como pagar contas. Sempre que a realização de uma dessas tarefas ou a lembrança de pegar tais itens tiver alguma relevância, o mestre pode exigir um teste IQ menos 2. No caso de um fracasso, o detalhe terá escapado de sua atenção. Distúrbio neurológico é uma desvantagem de custo variável. O personagem tem um de vários distúrbios neurológicos que causam tremores, movimentos involuntários, contrações faciais. O valor de pontos depende da gravidade do problema. Suave, a condição fica óbvia para qualquer pessoa que observe o personagem durante alguns segundos. Ele sofre uma penalidade de menos 2 em testes em tarefas que envolverem uma manipulação precisa, por exemplo, destreza manual elevada, e leva o dobro do tempo normal para finalizá-las. O personagem também sofre a mesma penalidade em perícias sociais, como atuação, simulação, liderança, oratória e sex appeal, sempre que o problema se tornar aparente a critério do mestre. Menos 15 pontos. Grave, é muito difícil que o personagem conviver socialmente. Ele sofre uma penalidade de menos 4 em tarefas que envolvam uma manipulação precisa e leva 4 vezes o tempo necessário para finalizá-las. Sua DX e deslocamento básico não podem exceder a média racial, DX 10 e deslocamento 5 no caso de um ser humano, mas podem ser inferiores. O personagem também sofre uma penalidade de menos 4 em perícias sociais sempre que o seu problema se tornar aparente. Menos 35 pontos. Incapacitante, é quase impossível para o personagem conviver socialmente. Ele sofre uma penalidade de menos 6 nas tarefas que envolverem uma manipulação precisa e leva 6 vezes o tempo normal para finalizá-las. Sua DX e deslocamento básico não podem exceder 80% de sua média racial, DX8 e deslocamento 4 no caso de um ser humano, mas podem ser consideravelmente inferiores. Na maior parte do tempo, ele também sofre de uma penalidade de menos 6 nas perícias sociais, menos 55 pontos. Muitos outros sintomas são possíveis, incluindo a total incapacidade motora, diminui a DX e deslocamento, vocalizações involuntárias, considere esse sintoma como barulhento, que é uma desvantagem que nós já vimos, e contrações faciais, reduz o nível de aparência, consulte a aparência física. Tiques nervosos violentos e vocalizações involuntárias profanas podem se qualificar como hábitos detestáveis, que nós já vimos anteriormente. Dívidas, nós já vimos também anteriormente.
Doença contagiosa é uma desvantagem de menos 5 pontos. O personagem contraiu uma doença contagiosa causada por uma bactéria resistente a antibióticos, retrovírus ou algo similar. Ela é transmitível somente pelo contato físico direto. A reação da pessoa que souberem dessa doença sofre uma penalidade de menos 1. Além disso, eles resistem automaticamente às tentativas de sedução. A doença não é fatal, pelo menos não de imediato, mas pode desencadear sintomas físicos de acordo com a imaginação do jogador ou do mestre. Então, vamos terminar hoje por aqui a Regras do GURPS 4ª edição e esperamos encontrar você na próxima semana para continuarmos essa série. Se você está gostando, pode nos acompanhar no padrim.com.br/rpgnext ou no picpay.me/rpgnext. Vamos terminando por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.